dia a todos, bom dia a todos presentes aqui. Iniciar mais o DSS, significa o que mesmo? DSS? Diálogo Semanal de Segurança. Semana que vem a gente vai fazer a nossa reunião mensal. Já chegou o tema, a gente vai falar sobre subir e descer da cabine, corretamente. Tá? Hoje, a gente tem aqui um convidado especial aqui da nossa manutenção, que vai falar sobre um tema muito importante, que é a utilização correta dos pneus. Tá? Então, convido aqui o Elan, ele vem aqui conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Fica à vontade aí, né? Olá, pessoal. Bom dia. Todos que estão aqui. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo aí pela live. A gente vai conversar um pouquinho sobre como cuidar dos pneus, né? É um assunto bem importante aí, tanto para a questão, né, de segurança de vocês, né, quanto também aí para a gente ter uma durabilidade melhor e um menor custo de utilização deles. Beleza? Pode dar a apresentação aí. Então, o tema de hoje, né, como cuidar dos seus pneus, né? Por que eu falo seus pneus? Né? Porque cada um de nós aí que estamos no volante diário, né? Eu não estou, mas estou cuidando de forma geral de todos. Então eu cuido deles como se eles fossem meus. Eu acredito que vocês cuidam do caminhão como se fosse a casa de vocês também, né? Então os pneus fazem parte aí desse conjunto que vocês estão no dia a dia que nós devemos cuidar. Então os principais cuidados que a gente deve ter aí no dia a dia com os pneus, né? A inspeção visual, a calibragem dos pneus, alinhamento e balanceamento e o emparelhamento correto. Nós temos outros cuidados mais específicos, mas hoje nós vamos focar aí nos principais cuidados, nos cuidados do dia a dia de vocês, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre cada tema individualmente, né? Então a inspeção visual. O que é a inspeção visual? A gente conhece muito hoje aí por volta olímpica, né? Dentro do que hoje a gente apresenta, do que a gente faz diariamente, né? O cronograma diário de vocês é fazer sempre a volta olímpica no veículo, né? Dar aquela volta ao redor do veículo. Então, durante a volta olímpica, qual é o objetivo? O que é isso, né? O objetivo é identificar possíveis problemas visuais que podem gerar perda de um ou mais pneus, tá? Deve ser feita sempre antes de você seguir viagem. Então, toda vez antes de seguir viagem, dá aquela voltinha, dá aquela olhada para você identificar possíveis problemas neles, né? Sua viagem vai ficar mais segura e mais tranquila após essa inspeção, tá? Por que sua viagem vai ficar mais tranquila? A única área de contato com o solo de todo o conjunto é o pneu. Então, se o que permite você conectado ao solo durante toda a viagem, que é o que vai lhe dar tração, é o que vai lhe dar frenagem, são os pneus. Então, se você faz a inspeção deles antes de iniciar a viagem, é um ponto de segurança que você já está ali inspecionando para que a sua viagem seja a viagem mais tranquila, tá bom? E se você identificar algum problema durante essa inspeção, o que fazer? Né? Entrar em contato com o responsável direto e ele vai lhe direcionar aí qual a melhor forma de resolver o que você identificou. E isso aí serve para tudo, né? Não só para os pneus. Identificou qualquer situação, você vai lá, entra em contato com o seu responsável direto, no caso hoje acredito que seja o programador, e se for pneu, você pode entrar em contato diretamente comigo, que a gente vai direcionar aí para estar solucionando da melhor forma, tá bom? Vou passar já. A calibragem dos pneus. Eu costumo dizer que no cuidado dos pneus, a calibragem, para mim, ela é o mais importante, é o item mais importante. Por quê? A calibragem é o que garante a capacidade de carga dos pneus. Tá? Então, um pneu, em média, ele pode de 3.000 a 4.000 quilos, um pneu de caminhão, dependendo da lonagem. Então, se ele estiver bem calibrado com a sua capacidade de pressão máxima, ele também vai ter a capacidade de carga máxima. Então, para transportar o peso, né, hoje da carga junto com o conjunto, os pneus, cada um, ele tem uma capacidade em média de 3.000 a 4.000 quilos. Isso se ele estiver bem calibrado. Se essa calibragem estiver fora da especificada, ele não vai ter essa capacidade de carga. Então, assim, não conseguindo transportar a carga de forma correta. Então, o que pode ocasionar se a calibragem estiver incorreta, né? Se a calibragem estiver baixa, se a pressão estiver baixa, ela pode provocar o desgaste mais rápido da banda de rodagem, principalmente nos ombros. Se vocês olharem nas imagens lá, área de contato, quando a pressão está baixa, o pneu ele vai fazer bochechas dos lados e vai ter muito contato nos dois ombros, né, nas duas partes ali laterais da banda de rodagem. E pode também danificar a carcaça por flexão, tá? Provoca desgaste mais rápido no centro da banda de rodagem, isso quando a pressão está alta demais. Então, quando a pressão do pneu ela está alta demais, quando o pneu está muito cheio, isso pode provocar aí um desgaste no centro da banda de rodagem. E também aumenta o risco de cortes ou estouros por impacto. Quando o pneu está muito cheio, isso pode fazer com que o pneu estoure mais rápido, corte mais rápido, tá? E quando você está com a pressão correta,
que é o ideal, né? Você vai ter toda a área de contato da banda de rodagem com o solo, você vai prolongar a vida dos pneus, você vai ter um conforto melhor ao dirigir, porque está com a pressão correta, a área de contato está correta, e você vai ter uma média melhor de combustível aí. Então, até na média de combustível, interfere a calibragem dos pneus. Então, às vezes, você é o cara que ignora a calibragem, não faz essa calibragem da forma correta, não faz ela no período correto, e acaba tendo uma média um pouco mais pesada. E aí você fica, poxa, velho, não consigo fazer média, não consigo fazer média. Será que você não está deixando de calibrar os pneus e tendo uma área de contato mais carregada, mais pesada, e aí diminuindo a eficiência de sua quilometragem? Então, também é importante fazer aí para que vocês tenham um custo aí na média de combustível mais eficiente. A calibragem, boas práticas. Aqui a gente faz a calibragem dos pneus a cada 15 dias. Então, como que funciona? O motorista está em viagem, ele entra em contato comigo, se ele trocou de CT, ele fala comigo, eu vou verificar se está dentro do período para fazer a conferência dos pneus, né? E aí a gente para em um ponto de apoio, uma borracharia mais próxima, dependendo da viagem. Qual o momento ideal de fazer essa calibragem? De preferência vazio e com os pneus frios. Então você está vazio, com os pneus frios, em uma borracharia, entra em contato comigo, e a gente vai ver aí para estar providenciando o serviço e posteriormente o pagamento. Inspecionar os pneus irregulares nos ombros ou no centro da banda de rodagem, como vocês estão vendo na imagem lá em cima, os ombros e o centro da banda. Então, se você tem pneus com desgaste ou nos ombros ou no centro da banda de rodagem, provavelmente você está com problema de calibragem. Ou a calibragem está muito cheia ou a calibragem está muito vazia. Existem outros tipos de desgastes por calibragem, existe também. Quando você tem geminados com pressões diferentes, que aí é um problema de emparelhamento que a gente vai ver mais na frente. Tá? Então, a calibragem correta prolonga a vida dos pneus e reduz o custo de operação. Então, quando a gente mantém a calibragem certinha lá, a gente prolonga a vida e diminui o custo de operação. Um desgaste que acontece muito, geralmente no eixo dianteiro. Antigamente, o pessoal tinha muito o costume de baixar a pressão dos pneus dianteiros para ficar mais confortável, para ficar mais gostoso. E aí você pega os ombros dos pneus ali, come bem mais rápido, que é os dois cantos ali, né, da banda de rodagem. O lado mais direito e o lado esquerdo. E você fala, poxa, o pneu desgastou dos dois lados, é porque esse pneu não presta, é porque esse pneu não é para dianteira, é porque o carro está desalinhado. E às vezes não. Às vezes era aquele costume anterior de que você tinha que baixar os pneus para ele ficar mais confortável. Hoje a gente tem um pneu radial, que ele é um pneu que é feito para ser confortável, ele tem um amortecimento melhor na lateral, então ele vai conseguir ser confortável estando com a pressão correta. Beleza? E a gente também tem o alinhamento e o balanceamento, né? Eu, como motorista, quando é que eu devo fazer esse alinhamento? Como é que eu percebo os sinais de que eu preciso alinhar o veículo? Não é? Existem outros sinais, existem outros parâmetros, mas eu, como motorista, no dia a dia, né? Quando eu devo fazer o alinhamento e o balanceamento? Ao primeiro sinal de desgaste irregular dos pneus. Então, você percebeu que o pneu está com algum desgaste irregular ali inicial, não é para deixar o pneu chegar no aço para parar, não. É ao primeiro sinal. Então, eu percebi que tem algum desgaste irregular, entre em contato comigo, entre em contato com a programação, que a gente vai estar tentando direcionar a melhor forma possível de resolver. Porque esse desgaste irregular também não pode ser alinhamento. E quem vai identificar isso é a equipe de manutenção. Então, você percebeu, entra em contato, a gente vai identificar, se for alinhamento, a gente vai direcionar você para estar realizando o serviço, tá? Quando o veículo apresentar desconforto ao dirigir, o meu pneu não desgastou irregular, mas eu estou sentindo ele, o carro puxar para um lado, o carro puxar para o outro, o volante está tremendo. Isso pode acontecer? Pode, é natural, né? Talvez você esteja com um problema que está no início. Então, ele ainda não desgastou os pneus, mas é um problema de alinhamento, de desalinhamento que está no início ali. Então, percebeu, a gente faz o serviço, executa logo, faz as correções, você vai conseguir aí se prevenir para evitar os desgastes irregulares. E ao efetuar a substituição dos pneus que foram desgastados irregulares. Então, seu pneu desgastou irregularmente, você encosta na oficina, a gente faz a substituição dos pneus. Qual é a recomendação? Se os pneus que você utilizou estavam desgastando irregular, teve desgaste por causa de alinhamento, o correto é colocar os pneus novos e fazer um novo alinhamento, senão você vai desgastar novamente os pneus novos que acabou de colocar. Então, nessas três situações aí que vocês conseguem identificar no dia a dia, vocês direcionam o veículo com a manutenção e a operação para poder a gente estar mandando executar o serviço no local correto, no local mais indicado, tá? E aí também o emparelhamento correto. Por que eu coloquei o emparelhamento correto? É vocês que trocam os pneus? Não, quem troca é a gente, quem troca é a manutenção, né? Mas existem vários tipos de desemparelhamento. Então, alguns deles dependem de vocês também no dia a dia, né? O emparelhamento de pneus. Pneus desemparelhados podem reduzir a quilometragem e a vida útil em até 40%.
é um dos desgastes aí que pode mais fazer com que o pneu perca a vida útil, tá, da banda de rodagem. O desemparelhamento pode gerar inúmeros desgastes regulares e pode até provocar o estouro da carcaça. Tá? Então, os exemplos de desemparelhamento são basicamente 4. Geminados com medidas diferentes. Aqui não acontece porque toda a nossa frota utiliza pneu da medida 295. 295-80, ele tem 295 milímetros de largura e 80% disso na altura. Então, a gente não tem esse problema. Tá? Geminados com pressões diferentes. Então, quando você está lá na borracharia fazendo a calibragem, o ideal é que você esteja próximo do borracheiro, identificando se ele está fazendo a calibragem dos 2 pneus, o externo e o interno. Porque quem calibra pneu sabe a dificuldade de calibrar um pneu interno se você não tiver o prolongador. Então, o que é que acontece? Às vezes você está na borracharia, calibra aí, eu vou almoçar. E o cara vai fazer a calibragem. Só que aí ele encontra dificuldades, não tem um prolongador, e o que é que ele faz? Calibra o pneu de fora e deixa o de dentro. Poxa, está tudo quase cheio, esse daqui também vai estar cheio. E isso vai fazer o quê? Ele vai gerar um desemparelhamento de geminados por pressão. A gente colocou a imagem aqui do lado, se você olhar, você tem um pneu que está com 105 libras e o outro está com 95 libras. Então, eles estão descalibrados e estão desparelhados. Por mais que sejam pneus iguais, da mesma marca, do mesmo modelo, da mesma medida, mas eles estão desparelhados porque estão com pressões divergentes, pressões diferentes. Isso pode acontecer no dia a dia? Pode sim. O pneu é inflado com ar e o ar é volátil. Geralmente, o pneu interno ele aquece mais que o externo. Então, isso faz com que eles percam pressões em diferentes momentos ali, por causa da agitação do ar que está dentro do pneu. Então, geralmente, um pneu ele perde mais pressão que o outro. Por isso que a cada 15 dias a gente tem que fazer a conferência dessa pressão para ver se está tudo certinho ali. E tem que ser frio, tá, gente? Porque um aquece mais que o outro. Tá? E geminados com marcas e modelos diferentes, se a gente tem 12 pneus direcionais novos, mas um é de uma marca e o outro é de outra. Pode colocar para rodar junto? Não pode. A gente tem as exceções. Você está na estrada, o pneu furou, né? Tem que colocar o step é de uma marca diferente, e a gente coloca ali para fazer aquele socorro, para poder o carro ser direcionado para manutenção. Né? Mas o correto é que a gente esteja geminados idênticos. Então, a mesma altura de sulco, o mesmo desenho, a mesma marca e o mesmo modelo. Tá? E geminados com alturas de sulcos diferentes também. Então, a gente às vezes tem a mesma marca, mesmo modelo, mesma medida, está com a mesma pressão. Mas um pneu tem 10 milímetros de sulco e o outro tem 5. Então, isso aí vai fazer com que haja um desemparelhamento, né, desses pneus. E aí, consequentemente, se a área de contato deles estão em alturas diferentes, você vai ter sobrecarga em um dos pneus e você vai ter um giro de diâmetro do outro pneu menor. Então, um pneu vai arrastar e o outro vai sobrecarregar. Um vai carregar peso demais e o outro vai andar arrastando. Você vai ter problema nos 2 pneus, tá bom? E aí, então, alguns exemplos de quando você não cuida desses pontos que a gente falou, o que pode acontecer, né? A gente pode ter desgastes regulares no ombro que podem chegar até no aço. Então, você vê que o desgaste chegou na lona de aço de um lado e do outro lado você vê que o pneu está perfeito, ele está com bastante borracha. Puxa, Leandro, o que foi que aconteceu aqui, né? Provavelmente ele estava com problema de cambagem, um problema de convergência, de alinhamento, e aí ele gerou esse desgaste regular. E nessa situação só foi percebido quando o pneu já tinha perdido a carcaça. Então é a pior das situações. Você, além de perder a banda de rodagem, a vida útil, também teve a perca da carcaça, porque aí já danificou a carcaça. A gente também tem desgastes irregulares por desemparelhamento, que esses desgastes são do lado, ó. Quando os pneus estão geminados lá e um está com uma pressão diferente da outra, uma altura diferente da outra, você vai ter muito esse desgaste aqui, ó. Esses dias eu peguei um aqui na oficina. E aí eu conversando com o motorista, ele disse, não, é porque esse pneu não presta, a gente colocou e ele não aguenta, ele é muito estreito. Aí eu olhei, foi colocado juntos. O externo estava perfeito e o interno estava com desgaste ondulado. Aí eu falei, vamos fazer a conferência da pressão desse pneu? Não, mas calibrou faz 2 dias, eu calibro a cada 15 dias. Eu peguei o calibrador, coloquei no externo 120 libras, calibrado. Coloquei no interno 60 libras. Oxente, mas esse pneu não estava furado. Vamos tirar para ver o que aconteceu? Quando arrancou o pneu fora, o interno estava com um preguinho bem fininho. Tinha calibrado há 2 dias e estava com 60 libras. Então, todo desgaste regular tem um porquê. E nessas situações, geralmente, o pneu está furado, ou o pneu está com perda de pressão, ou foi calibrado o externo e o interno não foi. Tá? E aí também a gente tem quando você perde a pressão do pneu ou quando ele está sobrecarregado demais porque a pressão do outro está muito baixa, em geminados, ele vai ter uma alta fricção na lateral. A lateral dele vai flexionar muito porque ele está sobrecarregado ou ele está com pouca pressão. Ele está carregando muito peso para a capacidade de carga que ele pode transportar. E aí quando você pega um pedaço de metal que flexiona ele bastante, flexiona muito, o que acontece? Ele quebra, ele vai partir. Então a lateral do pneu é borracha, mas por dentro a estrutura da grande maioria dos pneus é de aço.
Então, essa estrutura aqui lateral, ela vai flexionar muito, vai aquecer e vai romper, ela vai partir. Então, para isso acontecer, não tem idade, não tem altura, não tem desenho. Qualquer pneu que passar por um período de baixa pressão e ele ou sobrecarga durante um certo período de tempo e acontecer essa flexão na lateral, ele vai estourar posteriormente. Pode não estourar na mesma hora, mas posteriormente vai acontecer, tá? E alguns também exemplos de excesso de pressão ou quebra por impacto, tá? O pneu cheio demais, ele pode partir assim, porque a carcaça recebe a pressão interna, ele não vai suportar e vai separar entre a lona de corpo, ou também quando ele recebe impactos durante o trajeto, né? Você está dirigindo, não vê o buraco, acaba passando por cima e acaba atingindo a carcaça muito forte. Então, ele tem uma capacidade de carga. Se durante esse impacto exceder a capacidade de carga do pneu, ele pode gerar uma trinca e essa trinca gerar uma quebra da carcaça por impacto, tá, pessoal? Então, esses aí são vários exemplos do que não devem se fazer para que os pneus não cheguem dessa forma. Se você executar as manutenções de forma errada ou deixar de fazer, nós podemos ter vários desses problemas aí no dia a dia, beleza? Então, ó, desde já, obrigado a todos. Meu nome é Leandro Gomes, eu sou líder de pneus. Tá o meu contato aí, se vocês quiserem salvar. E qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp, mandar uma mensagem, me ligar. Eu estou à disposição de todos para a gente estar aí tentando tirar as dúvidas aí no dia a dia. Beleza, pessoal? Obrigado, valeu. Bom dia de trabalho para todos. Bom dia, pessoal. Pegando um gancho aqui com o nosso especialista líder de pneus, Leandro, vamos repassar para vocês um pequeno vídeo curta duração do evento que ocorreu na nossa garagem LVA aqui na Matriz, em Jaboatão dos Guararapes, onde, segundo o nosso especialista e o borracheiro Leonardo José, que estava presente no ocorrido, eles disseram que o pneu transitou por muito tempo, muito período, com a calibragem baixa, chegando mesmo a estourar quando ele estava sendo inflado. Então, vale destacar a importância da utilização dos equipamentos de proteção, tanto coletiva, tanto individual. Pode passar aí, gente. Olha aí, nesse momento. Mais uma vez, segundo nosso... Pode passar, pode passar. Pronto, para você ver como a informação ela é importante. Como foi repassado aqui, ele transitou por muito tempo, muito período, com a calibragem baixa, chegando a estourar. Agora, imagina se tem alguém ali do lado daquela gaiola de proteção, ou com você mesmo ali na situação, no caminhão mesmo. Vê o que pode acontecer. Eu aqui vindo hoje, por incrível que pareça, eu vindo hoje aqui cedo, quando eu passei por debaixo do viaduto, quando eu subi, veio um pneu, saiu, soltou do carro, o pneu atravessou as duas pistas. Graças a Deus que quando o caminhão veio, ele se atentou, ligou o alerta e ele acompanhou o pneu foi passando, ele dobrou de faixa, não tinha ninguém. Ele dobrou de faixa até o pneu ir para uma ribanceira, caiu o pneu. Veja como é importante a gente estar saliente, estar ciente dos riscos que o pneu pode nos trazer. Então, vocês têm o apoio de um especialista em si sobre os pneus. Então, qualquer coisa, você motorista que está aí na live, você motorista que está aqui presente, entre em contato sempre, certo? Pode passar. Bom, a ocorrência aconteceu dia 31. Bom dia, seu amado. Bom, a ocorrência aconteceu no dia 31/7/25, a hora mais ou menos 10h30 da manhã. O local, setor de manutenção aqui na matriz da LVA, como eu já disse, em Jaboatão dos Guararapes. O acidente em si, o pneu estourou dentro da gaiola de proteção no momento em que o mesmo estava sendo inflado. O funcionário envolvido e a função é Leonardo José, ele é borracheiro. Causas e fatores. O pneu transitou com a pressão de calibragem abaixo do que se é recomendado, e por isso, durante a sua calibragem, o mesmo chegou a estourar. Felizmente, não houve lesões, só danos materiais e os equipamentos de segurança foram utilizados da forma correta. Então, vale mais uma vez a gente aqui falar a importância da utilização dos equipamentos de segurança. Então, como foi também, a gente dá relatos de funcionários, disse também que o motorista já presenciou o motorista já sendo encostado na gaiola de proteção. Então, imagina, sem estar devidamente utilizado os equipamentos de proteção individual, aí imagina se nesse momento o pneu desse estoura com você ali do lado. Né? O que pode acontecer, pode ser uma causa, um ferimento, uma lesão leve, mas também pode ser um ferimento, uma lesão ali permanente para você, para a vida toda. Então, vamos tomar cuidado. O pessoal, pode passar já. O pessoal que estiver ali fazendo a manutenção, os equipamentos de manutenção no setor, na oficina, não fique perto se não for autorizado. Se não for abrir OS, se não for preciso você estar lá na oficina, não fique perto dos equipamentos, principalmente quando estão sendo realizados os serviços de manutenção.
Então, lições aprendidas e recomendações, né? Não transitar com os pneus com calibragem baixa, recomendação ideal entre 110 e 120 libras. Sempre verificar os pneus no momento do checklist diário, antes de sair com o CT. Então, especificamente, não precisa, propriamente dito, só verificar os pneus, como a conformidade de todos os itens no seu caminhão. Até porque, quando vocês forem partir para o seu CT, vão ser você e o seu caminhão. Então, você vai estar responsável por aquele caminhão e pela sua vida também. Abrir OS, ordem de serviço, imediatamente quando identificar não conformidades no CT, isso é importante. Evitar ficar próximo a equipamentos que estejam sendo realizados serviços de manutenção ou operando, justamente como o vídeo foi mostrado, imagina, você está ali ao lado daquela gaiola de proteção, ou se não está dentro da gaiola de proteção. Então, mais uma vez, elogiar o nosso funcionário, Elionai José, ele sempre utiliza equipamento de proteção individual, tanto coletivo, como foi mostrado. Imagina só, se o estrago poderia ser maior se alguém estivesse ali do lado e não estivesse na gaiola de proteção. E não é permitida a permanência de motorista na oficina sem autorização. Então, se você não está realizando nenhum tipo de serviço na oficina, se não é preciso você estar ali, então não fique. Vem aqui para a área de vivência, vá para o seu quarto, espere o comando aí, se foi realizado o serviço de manutenção, tá certo? Isso propriamente dito para a segurança de todos, de vocês, da sua família e de todos envolvidos aqui na empresa. Tudo bem? Pode passar. Passando aqui a palavra para a nossa supervisora, dona Ana. Palmas para ele aí, gente. Muito bom. Gente, continuando aqui, no último dia 22 de julho, a gente realizou aqui na garagem um simulado de emergência, né, que faz parte aí do nosso plano anual, a gente realizar vários simulados que chegue ao máximo próximo lá ao cenário de um evento que pode acontecer na real, né, uma emergência. Então, como é que a gente deve agir se isso acontecer? E o cenário foi o princípio de incêndio próximo à tampa de bateria do cavalo mecânico. Curto-circuito que deu lá e o motorista identificou que estava surgindo fumaça lá dentro da cabine, e aí, sentindo essa coisa que não é normal, você sentir cheiro de fumaça no cavalo mecânico, encostou, identificou que tinha um princípio de incêndio ali próximo à tampa de bateria. Então, aí tá as fotos do evento, né, que a gente realizou aqui. Pode passar, eu já divulguei lá no grupo também, e aí gerou algumas lições aprendidas. Então, a gente tem pontos positivos e pontos de melhoria que nós aprendemos lá com esse treinamento, né? Primeiro ponto positivo, a gente vai falar dos positivos, né? O motorista avaliou o cenário, realizando a autoavaliação antes de iniciar o atendimento. O que é a autoavaliação de segurança? Como é que eu faço isso? Mas depois que acontece um acidente, eu também tenho que fazer a AS, que está lá na base da pirâmide do sistema alerta, tenho que fazer. Porque senão eu posso piorar mais ainda a situação. Eu sei fazer, eu estou com as ferramentas, eu sou treinado, então eu vou agir com segurança. Isso faz parte da autoavaliação de segurança. Então, ele fez isso, foi lá, desligou a chave geral. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando se depara com uma situação de emergência é essa, para cortar toda a alimentação aí para o veículo. Utilizou corretamente os extintores, então, já falamos aqui de pneus, falamos de um evento que aconteceu lá na oficina, e sempre a gente está voltando ali, ó, para a inspeção do veículo. Tudo vai acontecer corretamente se você fizer a inspeção do veículo diária, bem feita. Pneu, você vai olhar partes rodantes do veículo, mangueiras. A gente fez até um vídeo e colocou lá, né, no grupo também sobre isso. A inspeção visual feita no caminhão, bem feita, né, ela vai te livrar de vários eventos inesperados aí que pode acontecer, se ela for bem feita. O extintor de incêndio é uma delas também. Então, quando a gente vai olhar na nossa inspeção diária, o extintor ele tem que ver se está na validade, né, tem que ver se está no verde, porque ele está com pressão, se estiver no verde, se está com o lacre do Inmetro lá intacto, porque isso vai garantir que aquele equipamento, né, ele vai funcionar na hora que você precisar, não vai te dar um susto, na hora que você vai ligar, não sai pressão, corre, pega o outro, daqui que você corre e pega o outro, o fogo ele é rápido. O extintor é para agir nos primeiros 10 segundos ali, ó, 5 segundos, no primeiro minuto, vai lá e usa. Daqui que você chega lá no outro lado do caminhão para pegar o outro, já não é mais um princípio, já está se tornando incêndio. E com a carga, se você tiver com a carga no veículo, pior ainda, né? Sinalizou a área também corretamente, então na hora de sinalizar a área, utilizar os cones, colocar as placas, né, de sinalização, perigo, afaste-se, posicionar aqueles dispositivos para prender a fita, abranger bem a área que está acontecendo para não chegar curiosos, aqueles 4 cones de sinalização refletivos, coloca para desviar o trânsito lá atrás do caminhão e na frente. Eles são refletivos que é para as pessoas verem de longe que está acontecendo ali uma emergência, tá? Afastou curiosos e monitorou a área até a chegada da equipe de socorro. Depois que foi identificado, ele ligou para a empresa, identificou, informou o que estava acontecendo, e aí foi a equipe lá para fazer o socorro, né? Então,
pontos de melhoria com relação ao que a gente apresentou lá no simulado foi que ele entrou em contato com a empresa dentro da área de sinalização. Então, jamais a gente pode ligar para avisar o que está acontecendo na área que você sinalizou. Né? Tem que ser antes da área, tá bom? Não posicionou as placas de sinalização perigo afaste e não fume na área isolada. Então, independente da emergência que seja, o caminhão estava carregado, então a gente tem que colocar lá assim, perigo afaste e perigo não fume. A gente não pode deixar que ninguém entre lá na área de isolamento e torne aquela emergência uma coisa pior. Né? Pode passar. E aí foram geradas um plano de ação, com algumas recomendações, que eu já falei aqui para você. Primeiro é divulgação com vocês, né? Tudo será divulgado, com os demais isso vai ficar lá no Acônitos, então a partir de amanhã, já acessem lá no Acônitos, quem está aqui presente e os que estão na live, para participar aí também, ver lá o vídeo que a gente está passando agora e responder as perguntinhas para poder evidenciar a sua participação. Quando estiver aqui na garagem, procura a gente está fazendo ainda os 2 métodos, tá? Acônitos e está ainda também evidenciando aqui presencialmente a participação de vocês. Então, realizar sempre a autoavaliação de segurança, já falei, né? Manter a calma para qualquer tipo de emergência. Nesse cenário, especificamente, antes de iniciar o combate do princípio a incêndio, desligar a chave geral e já descer do caminhão com os EPIs, tá? Todos os EPIs, capacete, luva e óculos. O sapato você já está com ele, né? E também a gente precisa alertar vocês sobre a importância de seguir os procedimentos padrões de atendimento a combate a princípios de incêndio. Avaliar o risco, avaliar o local todo lá que você está presenciando aquela situação, fazer o isolamento da área, desligar em primeiro lugar a chave geral e utilizar rapidamente o extintor de incêndio. Quem tem dúvida, procura a gente aqui no setor para saber como é que usa. Mas vocês fizeram um curso MOP e lá eles dão aula, né, direitinho sobre isso aí. Mas qualquer dúvida, procura a gente também. E, posteriormente, isolar a área, afastando os curiosos até a chegada da equipe de emergência. Seguindo a sequência correta, a gente vai minimizar a emergência e posicionar-se. E depois a gente vai se posicionar longe do CT. A área isolada para só depois entrar em contato com a transportadora, como eu falei lá antes, né? Sai da área isolada e entre em contato. E aqui a gente vai entrar em contato com os clientes e órgãos, se for necessário. Se for uma coisa mais leve, não precisa. Se for uma coisa mais grave, a gente está treinando para que não aconteça nem a leve nem a grave. Por isso que está aqui, né? Fazendo os DSS e esses simulados. Reforçando também que precisa manter a guarda alta do início até o fim da ocorrência, evitando distrações, então nada de ficar conversando com ninguém, ficar atento lá ao que está acontecendo, sempre posicionar as placas de perigo afaste, se não fume, no local isolado, afastando os curiosos, tá? Que foi uma das lições lá que a gente aprendeu que não foi feita. Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Só relembrando que o nosso plano de atendimento de emergência tem um coordenador, né, e o coordenador do plano de emergência é Adson Alexandre, e tem outras pessoas que fazem o contato, caso não tenha logo o sucesso de falar com o Adson de início, tá? Então, é o Jânio e Marco. Não, e Luciana, porque você era antes, né? Jânio e Luciano, que fazem parte aí da auxiliar e o Adson, tá? Então, o próximo assunto a gente vai falar sobre as mudanças aí que a gente tem nos parâmetros comportamentais que vocês deixaram crescer. E aí eu convido vocês a essa parte. Bom dia, pessoal. Bom dia. Você que está aí na live, muito obrigado pela sua presença. É o seguinte, alguns dos senhores já devem ter recebido algumas comunicações acerca de mudanças de parâmetros da tecnologia que visualiza o comportamento do motorista, tanto fadiga como desvios comportamentais. Quais são esses desvios comportamentais? Mão fora do volante, ficar com distração, também beber água, ingerir água. E nós tínhamos um parâmetro que, no caso mesmo do ingerir bebida, ingerir água, né? Não é bebida, ingerir água, a gente tinha necessidade do uso da garrafinha com canudo. E esse uso da garrafinha com canudo permanece a mesma obrigatoriedade. A diferença é, a gente vai passar para o próximo slide, Jazzy? E aqui a gente só tem pode passar? No inicial, a gente observa o que a gente teve, o primeiro slide, observa que antigamente nós olhávamos esse comportamento pela Ônisis. A Ônisis entregava um período semanal do motorista, uma visualização apenas de 1 hora, e agora a MaxTrack e a Sigra está fazendo essa análise em tempo real. Então, o comportamento é avaliado diariamente. Então, pode haver um número excessivo de análise, a ferramenta ainda está em fase
Nós estamos na 4ª onda da Raízen, né, que foi a Raízen que fez esse avanço para o CCO 2.0, e a gente já implementou nas nossas operações, mas aí estamos também avaliando como é que é o comportamento da tecnologia face à mudança dos parâmetros. Então, a gente observa aqui o seguinte, um exemplo, todas as métricas dos parâmetros agora é 15 km por hora. 15 km por hora é o máximo para você ficar com a mão de fora do volante. E aí a gente tem trabalhado, tem tratado com tecnologia, tem tratado com o cliente. Podem ficar tranquilos que nessa fase nós estamos tratando. Até porque 15 km por hora a gente entende que é um período de você estar parado quase, no estacionamento. E aí a gente fica junto com vocês tratando, porque nós estamos em fase de implementação. Então, o mês de agosto é o mês que a gente já começa nessa fase da implementação definitiva. E agora a gente pede a vocês que o fato da água seja obrigatório, de fato, todos são. Mas o da água, a gente pede uma atenção maior. Por quê? Porque a água é um fator mais decisório do motorista, ele beber água ou não, do que, às vezes, por exemplo, colocar o palito na boca. A tecnologia já está indicando que está errado. Ficar com o palito na boca, palitando. Tem pessoas que têm alguns gestos, a gente teve alguns motoristas de ficar coçando a barba. Tem mania de ficar coçando a barba dirigindo. E aí, em alguns casos, esse coçar a barba é uma fadiga. Em outros, não. Em outros, é apenas, posso dizer, uma mandiga, um costume. Tudo bem, a gente avalia os casos. Só que a tecnologia hoje tem distração 10 segundos. Então, os parâmetros são esses. Mãos fora do volante, anteriormente na tecnologia Onix, era 20 segundos. 20 segundos. E não tinha parâmetro de velocidade. Hoje é 10 segundos. Com parâmetro de 15 quilômetros. É o máximo. Então, 10 segundos, com uma das mãos fora do volante, a tecnologia vai sinalizar como um desvio comportamental. Anteriormente, era 20 segundos. Condutor ingerir água por mais de 10 segundos. Garrafa transparente, um canudo deve ser mencionado na observação. Aqui ela cita até a garrafa transparente. Mas o que a gente está falando é que mesmo nessa orientação que a gente já tem, e beber água já é um assunto que para a gente aqui da LVA já estava como que resolvido. Nós tivemos no mês passado uma pessoa que o motorista que ingeriu água com uma garrafa de 1,5 litro que é comprada no sinal. Então, isso é inaceitável, até porque a orientação ela existe, o PAD existe. Se vocês tiverem alguma dúvida de ler o PAD está disponível no Acônitos. O manual do motorista está disponível no Acônitos. Então, hoje você tem acessibilidade às ferramentas que vai medir. Então, a gente tem aqui também consumo de alimentos durante a condução. Nesse caso do consumo de alimentos, hoje a LVA sente que está resolvido. Aí pode botar para 0, que a gente não tem esse registro. Entende como é que a gente trata as questões? Você pode até ver um monte de informações aqui, mas tem algumas informações dessas que já estão resolvidas. Vai ser um desafio para a gente a adaptação das mãos fora do volante para 10 segundos, ok. A garrafa, eu já acho que a gente consegue eliminar de fato, porque a gente está trabalhando para ver se aumenta esse tempo. Né? Isso aí a gente está tratando com o cliente. E não somente a gente, a LVA, todo o grupo de transportadores. A alimentação, no meu entendimento, é um fator que já está resolvido na LVA. Aí tem condutor interagindo com objetos com veículo em movimento. Então, em alguns casos, a tecnologia está subindo, como mexer no caroço na testa, né? Mexer no caroço na testa, a questão da barba, como eu falei, orelha, tem gente que está mandando ficar assim. Então, assim, a gente vai tratar para ver se isso é fadiga. Se for fadiga, a gente vai ter que tratar pontualmente. A princípio, o desvio, ele não é uma violação igual telemetria. O desvio é um tratamento. E aí o próprio cliente trata dessa forma. Então, condutor interagindo com tablet e com veículo. Aí a gente vem para um caso muito crítico. Isso é crítico, porque
a gente entende que vocês precisam entender que não pode interagir com o tablet, e o crítico é porque alguém pode estar usando o celular, né? Se a gente ligar para você, quando você estiver dirigindo, o seu celular estará desligado? Isso é muito importante entender que é motor ligado, celular desligado. Então, outra coisa, motoristas que estão utilizando GPS como rotograma, e aí, em alguns casos, entram até dentro de cidade. Então, assim, é muito importante que vocês entendam que esse cuidado aqui da tecnologia é para que vocês tenham segurança nas suas decisões. Como sempre a gente diz, rotograma não se olha todo o KM. Se eu pego um rotograma de 1.000 quilômetros, um rotograma de 800 quilômetros, eu não preciso olhar ele todo. Eu preciso olhar apenas 200 quilômetros, que é o que eu vou fazer no período da direção contínua. Então, eu olho os 200 quilômetros, e não tem muita informação, esses 200 quilômetros. Se você for daqui para Paraíba, o único local que está autorizado a parar é no posto fiscal. Eu não tenho nem o que olhar direito. As secas eletrônicas é em Abrelima, então está claro onde é que estão os locais. Então, são casos pontuais. Então, o que a gente informa é isso. As informações são diversas. Condutor fumando é algo que a gente não tem aqui. Então, pode acontecer? Pode, mas a gente não tem esse registro. É algo que está aqui na tecnologia, o robô vai pegar se alguém fumar, mas a gente não tem esse registro, porque aquilo que é ensinado aqui na sala de aula, vocês levam para a vida de vocês, para o treinamento, para o dia a dia. Outro caso aqui, ó, condutor interagindo ou manuseando o celular. A gente tem visto que alguns de vocês estão utilizando o celular no painel. Como é que vê isso? Veículos que possuem um suporte, um adaptadorzinho, para encaixar no painel do carro, para receber o celular, isso aqui já está dizendo o quê? Para que aquele adaptador ali? Se o adaptador está ali, é porque o celular vai depois. Ou não? Está claro. Alguém está usando o celular. E não pode. Agora, a tecnologia vai pegar se você pegar e botar ele aqui. Então, isso, botar o celular aqui, a gente não tem. Mas temos casos de motorista que está lá com um adaptadorzinho no celular. Esse aqui não pode. Não pode usar. É outro caso que a gente tem que bater. Uso de cinto de segurança, 10 km por hora. É aquilo que eu falo, é um problema que não é nosso. Está ali, mas não é nosso. A gente não tem histórico de pessoas que dirigem sem o celular. Não tem, sem um cinto de segurança. Então, não tem esse histórico. Então, não adianta a gente ter medo da tecnologia, porque quando a gente faz o que é certo, ela está ali somente para dizer que existe. Mas quando você faz o que é errado, ela vai te pontuar. Então, quais são os pontos críticos nossos? Mãos fora do volante, que baixou o tempo, isso a gente está trabalhando para ver se vai aumentar ou não, se baixou o tempo, o cliente disse que é assim, é como eu vim pensando, o que dizer quando o cliente diz que tem que ser desse jeito? Um exemplo, se o cliente dissesse que a partir de hoje nós teríamos que andar 60 km por hora na pista seca, e aí? O que fazer? Andar a 60 km por hora na pista seca. E como a gente fala, todos os senhores foram contratados para andar a 75 na seca e 55 na molhada. Então, vamos seguir as regras e não tem problema nenhum, todo mundo vive tranquilo. Aí o outro, já também vai falar com as mesmas métricas, só que aí já avisando a Max Track, né, que é a mesma coisa, mãos fora do volante, condutor interagindo com o objeto, assim, nós temos visto condutores interagindo e está subindo muito alerta, a gente está tratando, demandando muito braço, mas em contrapartida a gente está observando que a maioria das vezes é essa mudança de parâmetros, porque a barba, a gente pegou o motorista que fica assim, mas não estava fadigado, perceptivelmente não estava fadigado, mas se o motorista fizer isso aqui na cabeça, a ponto de mexer o crânio, esse cara está precisando parar, esse está cansado. Acho que é isso. E sobre fadiga é o que a gente tem sempre aí, se o motorista bocejar, se o motorista piscar os olhos. E outra coisa, só para finalizar, Ana, esse caso aqui, eu falei sobre fadiga, que também está ali, mas o nosso foco aqui era comportamental. É só para finalizar, você que está aí na live, e quem está aqui presente, a gente teve um evento que eu digo, um motorista que ficou o maior ofensor no mês em fadiga. E nós identificamos que ele ficou maior ofensor, num diálogo com ele, porque ele estava andando próximo da velocidade máxima permitida. Então, quando você anda com a velocidade próxima a 80, a tendência é que você olhe mais para o painel.
Então, isso é olhar para o painel, você vai fechar os olhos. A mesma coisa se você estiver na pista molhada e estiver próximo de 60. Então, você vai ficar mais olhando mais para o painel, preocupado para não ultrapassar. Então, quando alguém viola 81, ele não está violando 1 quilômetro, ele está violando 6 quilômetros, porque a orientação é que ele dirige a 75. Quando ele, na pista molhada, vai a 61, ele não está violando 1 quilômetro, ele está violando 6 quilômetros, porque a orientação é que ele vá a 55 quilômetros por hora. Então, vocês foram contratados para andar nessa velocidade. Então, Deus abençoe. Muito obrigado.